Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploraremos histórias fascinantes e inspiradoras da Bíblia. Hoje vamos mergulhar nos destinos dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus para difundir sua mensagem pelo mundo. A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Preparem-se para uma jornada emocionante e cheia de aprendizado. Se inscreva no canal, deixe o seu like de gratidão e compartilha. Vamos falar do primeiro apóstolo, Simão Pedro. Os discípulos fiéis de Jesus enfrentaram desafios incríveis em sua missão de espalhar a palavra de Deus. Suas vindas foram marcadas por coragem, fé e, em muitos casos, sacrifício supremo. E Simão Pedro foi um deles. Pedro, originalmente chamado de Simão, era um pescador na Galileia, quando Jesus o chamou para se tornar um de seus discípulos. Desde o início, Pedro demonstrou uma personalidade impulsiva e apaixonada, por muitas vezes agindo por impulso, mas também mostrando uma fé profunda em Jesus. Uma das passagens mais emocionantes envolvendo Pedro é quando Jesus o renomeia como Pedro, que significa rocha, e declara que sobre essa rocha ele construiria sua igreja. Isso foi um momento de grande emoção e honra para Pedro, pois ele se tornou não apenas um discípulo, mas também um líder entre os seguidores de Jesus. A negação de Pedro. Um dos momentos mais dramáticos na vida de Pedro foi quando ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Conforme previsto pelo próprio Jesus antes de sua crucificação, apesar de sua negação, Pedro experimentou uma profunda tristeza e arrependimento depois que o galo cantou, mostrando sua humanidade e vulnerabilidade. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado por ele em uma emocionante conversa à beira do mar da Galileia. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, correspondendo ao número de vezes que Pedro havia negado. Depois de afirmar seu amor por Jesus, Pedro foi comissionado por ele para apacentar suas ovelhas, uma missão que ele abraçou com fervor e dedicação. Pedro foi o primeiro dos discípulos a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele testemunhou milagres extraordinários realizados por Jesus, incluindo a multiplicação dos pães e dos peixes e a transfiguração no monte. Pedro teve uma influência significativa no início da igreja cristã, pregando corajosamente o Evangelho e liderando os discípulos após a ascensão de Jesus. A história de Pedro na Bíblia é uma jornada emocionante de fé, falhas, arrependimento e restauração, que continua a inspirar e motivar os cristãos até o dia de hoje. Sua vida nos lembra que mesmo nos momentos de fraqueza, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar e nos capacitar para cumprir sua vontade. Simão Pedro, o rochedo, sobre o qual Jesus construiu sua igreja, enfrentou a crucificação de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Apesar de se considerar indigno de morrer da mesma maneira que Jesus, Pedro enfrentou a crucificação de cabeça para baixo com coragem e determinação. Sua escolha de morrer dessa forma demonstrou sua humildade e profunda devoção ao Mestre. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre André, a vida de André, irmão de Simão Pedro. Foi um dos primeiros discípulos chamado por Jesus. Sua história é marcada pela prontidão em seguir a Jesus, pela dedicação em compartilhar o Evangelho. A emoção do chamado de André é palpável nas páginas das Escrituras. Ele e João, seu irmão, eram discípulos de João Batista. Quando Jesus passou por eles e João declarou: "Eis o Cordeiro de Deus." André e João seguiram Jesus e passaram tempo com ele, sentindo uma conexão profunda e imediata com o Mestre. Após
após seu encontro com Jesus, André não pôde conter sua emoção e correu para contar a seu irmão Pedro que tinha encontrado o Messias. Essa motivação em compartilhar as boas novas mostra a paixão e o entusiasmo de André pelo Evangelho. Sabe que essa mesma alegria, todos nós cristãos vivemos nos nossos primeiros dias do Evangelho, não é verdade? Você lembra quando você veio para a presença do Senhor, quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Como que foi a sua experiência? Conte aqui nos comentários como que foi a sua história, como que foi a emoção que você sentiu, o desejo que você tinha de compartilhar aquele momento mágico, de saber que o Senhor havia te aceitado, te perdoado e te dado a oportunidade. Você consegue se lembrar? Se você consegue se lembrar desse momento, compartilha conosco o seu depoimento. André é conhecido como o primeiro chamado entre os discípulos de Jesus, pois foi um dos primeiros a segui-lo após o testemunho de João Batista. Após encontrar Jesus, André imediatamente trouxe seu irmão Pedro para conhecê-lo, mostrando seu desejo de compartilhar sua descoberta com seus entes queridos. Embora André não seja tão proeminente na narrativa do Novo Testamento quanto Pedro ou João, ele desempenhou um papel crucial na propagação do Evangelho, sendo um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. A vida de André na Bíblia é caracterizada por sua emoção ao encontrar Jesus, sua motivação em compartilhar essa mensagem do Evangelho e sua devoção como discípulo de Cristo. Sua história nos inspira a sermos diligentes em seguir Jesus e a compartilhar sua mensagem de amor e salvação com o mundo ao nosso redor. André, irmão de Pedro, foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Ele enfrentou seu destino como uma coragem inabalável, pregando até o último suspiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre Tiago. Com certeza essa história também ela será detalhada com emoção e curiosidade. Tiago, também conhecido como o maior, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para seguir e disseminar a sua mensagem. Sua jornada é marcada por momentos de emoção, fé e dedicação ao serviço de Cristo. Tiago era filho de Zebedeu, irmão de João. Ele e seu irmão eram pescadores quando Jesus os chamou para se tornarem pescadores de homens. O chamado de Jesus despertou uma profunda emoção em Tiago, levando-o a abandonar sua profissão e seguir o Mestre. Tiago teve o privilégio de testemunhar milagres extraordinários realizados por Jesus, como a cura de doentes, a ressurreição de mortos e a multiplicação de pães e peixes. Essas experiências fortaleceram sua fé e sua convicção de que Jesus era o Messias prometido. Após a ascensão de Jesus, Tiago foi um dos apóstolos que recebeu a ordem de pregar o Evangelho em todo o mundo. Sua motivação para cumprir essa missão era impulsionada por seu amor por Cristo e pelo desejo de compartilhar as boas novas na salvação com os outros. Tiago foi testemunha de transfiguração de Jesus no monte e esteve presente em momentos-chave da vida e do ministério de Cristo. Ele foi chamado de Filho do Trovão, possivelmente devido à sua personalidade impetuosa e zelosa. Tiago foi o primeiro apóstolo a enfrentar o martírio. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, tornando-se assim o primeiro dos 12 apóstolos a dar a sua vida pelo Evangelho. A morte de Tiago foi um testemunho poderoso de fé inabalável em Jesus Cristo. Sua disposição em sacrificar sua vida pelo Evangelho inspirou gerações de cristãos e destacou a realidade da perseguição enfrentada pelos seguidores de Jesus na época. A história emocionante de Tiago na Bíblia nos lembra da importância da fé inabalável, do compromisso com Cristo e do chamado
para pregar o Evangelho, mesmo diante das adversidades mais terríveis. Sua vida continua a ser um exemplo inspirador para os cristãos até os dias de hoje. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a enfrentar o martírio. Ele foi morto por Herodes Agripa I, que o mandou decapitar. Os apóstolos Pedro, André e Tiago deixaram um legado duradouro, que continua a impactar a vida das pessoas até os dias de hoje. Aqui estão alguns pontos marcantes em suas histórias que ainda ressoam em nossas vidas. Exemplo de fé e devoção. Os apóstolos demonstraram uma fé inabalável em Jesus Cristo, mesmo diante de desafios e perseguições. Seu exemplo nos inspira a confiar em Deus em todos os momentos e a permanecer firmes em nossa fé, independente das circunstâncias. Disposição para seguir e servir. Pedro, André e Tiago deixaram tudo para seguir a Jesus e se dedicaram completamente ao serviço do reino de Deus. Eles nos lembram da importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e de nos comprometermos com o serviço aos outros. Arrependimento e restauração. A história de Pedro, especialmente sua negação de Jesus e posterior restauração, nos ensina sobre o poder do arrependimento e da graça de Deus. Ele nos lembra que mesmo quando falhamos, podemos encontrar perdão e restauração em Cristo. Testemunho e evangelização. Os apóstolos foram pioneiros na propagação do Evangelho, enfrentando adversidades e perigos, para levar a mensagem de salvação a todas as nações. Seu zelo missionário nos desafia a sermos corajosos em compartilhar nossa fé com os outros e a sermos testemunhas vivas do amor de Cristo em nossas vidas. Sacrifício e martírio. O martírio de Tiago e o eventual sacrifício de Pedro e André nos lembram do custo do discipulado. Suas vidas nos incentivam a estar dispostos a sacrificar tudo por amor a Cristo e ao seu reino, mesmo que isso signifique enfrentar perseguição ou até mesmo a morte. Em resumo, as vidas e o legado dos apóstolos Pedro, André e Tiago nos desafiam a vivermos vidas de fé, serviços, arrependimento, testemunho e sacrifício em nome de Jesus Cristo. Suas histórias continuam a inspirar e moldar as vidas daqueles que buscam seguir os passos de Cristo até hoje. Essas histórias emocionantes de Pedro, André e Tiago na Bíblia são repletas de emoção, motivação e fé inabalável, que continuam a inspirar e desafiar os cristãos até os momentos que nós vivemos atual. Suas jornadas são um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus que capacita os fiéis a seguir e servir a Cristo em todas as circunstâncias. A vida dos apóstolos nos lembra da importância da fé inabalável e do compromisso com a verdade. Mesmo diante das adversidades mais terríveis, suas histórias inspiram milhões até hoje, nos incentivando a perseverar na jornada da vida, independentemente dos desafios que enfrentamos. Lembre-se que a fé é a verdadeira, é uma luz que brilha mesmo nas trevas mais densas. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like da gratidão e compartilha. E até a próxima jornada inspiradora dentro da Bíblia. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.